O módulo de obras do AVA é um local onde você pode centralizar e acompanhar cada etapa do seu projeto. Dentro de uma mesma obra, você pode gerenciar diversas vendas para o seu cliente, sendo o mesmo cliente ou vários, diversas visitas técnicas e diversos processos distintos que podem ou não estar atrelados a essas visitas técnicas. Para entender um pouco melhor como ele funciona, vamos acompanhar na prática a criação e a visualização de uma obra específica aqui no AVA. Eu vou clicar aqui na parte de proposta AVA, criar proposta, vou selecionar um cliente já cadastrado, vamos selecionar um vendedor e, além de um vendedor, um solicitante. Depois vamos colocar aqui um pouquinho mais para baixo o sistema. Vou colocar o sistema de iluminação, novo produto, inserir produtos, vou adicionar 3 produtos. Vou duplicar para a gente ter mais de um sistema. Duplicar nessa proposta. Então eu vou colocar aqui no sistema Home Theater. Só para a gente ter aí 2 conjuntos pelo menos, um do sistema de iluminação, outro do sistema Home Theater. Então já tem 2 grupos de produtos. Depois vamos aqui para a parte de adicionar forma de pagamento. Vou colocar aqui boleto bancário e salvar. Financeiro gerado com sucesso. Na parte superior esquerda da sua venda, a gente vai clicar em confirmar. E aqui já vem a primeira diferença. Desde que o módulo obra foi lançado, a gente tem agora esse campo aqui, ó, de obra, ok? Dentro da parte de equipe técnica. Aqui dentro da parte de obra, você vai ter 2 opções. Ou você vincula essa venda a uma obra que já está criada, fazendo com que essa venda, né, fique ali junta no meio de outras vendas, né, que já estão em curso dentro de outra obra, ou você cria uma nova obra para colocar essa venda. E é o que nós vamos fazer clicando no botão verde aqui no canto superior direito. A primeira coisa que você vai fazer é selecionar a fase na qual a sua obra se encontra. Depois, em outro momento, você vai poder adicionar uma sequência de várias fases pela qual ela vai transitar, mas vamos colocar aqui, por exemplo, a fase elaboração de contrato, apenas como exemplo, e aí ele pede um nome para essa obra. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Edifício Jurema. Pode ser qualquer nome que identifique essa obra para a sua empresa. Ok, e aqui vem a tela onde você vai trabalhar diversas características, diversos dados referente à sua obra. Você tem uma sequência de menus aqui no canto esquerdo, pelo qual nós vamos passar com mais calma. O primeiro é essa tela de detalhes, e aqui na tela de detalhes a gente já pode visualizar algumas informações mais simples, como por exemplo, nome da obra, como a gente colocou aqui, Edifício Jurema. Você pode a qualquer momento clicar para alterar esse nome. Depois você tem fase, elaboração do contrato. Num segundo momento, nós vamos estar clicando aqui em fase para a gente estar adicionando quais são as fases pela qual a obra pode passar. Quando você clica aqui em elaboração de contrato, vem a possibilidade de você alterar essa fase e na frente da palavra elaboração de contrato tem um play. O que isso significa? Se você clicar, ele vai avançar para a próxima fase, encerrando a elaboração de contrato e iniciando a próxima fase que você já deixou vinculada aqui no outro módulo, ou que, caso não tenha nenhuma fase vinculada aqui nessa outra aba, ele vai pegar a fase seguinte que está no seu cadastro de fases. Depois você tem a data de início, a data de previsão do fim e a data do fim. Por que é tão importante essas datas? Porque isso aqui vai lá para o relatório. Em um outro momento a gente vai visualizar como que todas essas informações são apresentadas no dashboard. Então é bem importante colocar essas datas. Vou colocar aqui, por exemplo, que está previsto para começar do dia 4/6 e finalizar, exemplo, dia 3/7. Ok?
E aí a data fim seria a data em que a obra realmente foi concluída, né? Muita atenção, porque ao colocar essa data fim, você informa que a obra foi concluída e ela só vai aparecer no dashboard se você aplicar um filtro, porque a princípio só aparecem as obras que estão em andamento. Responsáveis. A parte de responsáveis tem pelo menos 3 nomes que podem ser inseridos: o técnico de projetos e o comercial. Ok? O técnico, que é o primeiro campo, seria aquele que vai ficar mais em contato com o sistema, acompanhando as etapas que estão em andamento. Quando você clica, você pode selecionar qualquer pessoa que esteja cadastrada como usuário no sistema. Assim também acontece com a parte de técnico de projetos, basta um clique para você selecionar quem que é o técnico aqui responsável por esse projeto, por essa obra em si. E o comercial, que seria aquela pessoa que está responsável pela venda dos produtos, pela venda dos serviços, está em contato ali mais com o cliente, né, nessa etapa. Então eu vou selecionar aqui 3 nomes só para a gente preencher quem são os responsáveis. Depois vem os solicitantes, tá? O arquiteto, o parceiro, aquele profissional que solicitou a obra. Eu vou clicar no botão de mais e eu tenho a opção de selecionar aqui inclusive mais de um solicitante para essa obra, ok? Caso eu precise apagar, alterar alguma coisa, tem sempre uma lixeirinha do lado do nome do solicitante que nós introduzimos. Depois você tem aqui o cliente, aonde você já puxou da venda, né? No caso está aqui Atrio Projetos, o celular, o e-mail, e você pode sempre alterar quem é esse cliente, caso você precise por algum motivo, nesse botão roxo aqui, que são uma setinha para cada lado, para alterar o cliente. O botão azul seria para editar os dados cadastrais, então quando eu clico aqui vem aquela tela onde tem os dados ali do cliente. Ou você tem ainda o botão de mais para estar cadastrando um cliente novo, caso ele não esteja na sua base de dados, e está inserindo aqui. Endereço. No campo endereço, no sistema, a gente tem a possibilidade de estar cadastrando mais de um endereço para o mesmo cliente. Endereço de entrega, endereço de cobrança e endereços adicionais. Por exemplo, para quem não está familiarizado, aqui dentro da linha de cliente, quando eu clico no botão azul para verificar os dados do cliente, eu posso clicar em mais dados e dentro da tela mais específica dos dados do cliente, eu tenho alguns campos, como por exemplo, eu vou colocar aqui um pouco mais para baixo, endereço de entrega, que seria o endereço principal. Um pouco mais para baixo nós temos o endereço de cobrança e um pouquinho mais para cima a gente tem um botão azul claro que são endereços adicionais. Caso o seu cliente tenha mais de 2 endereços que não dê para colocar ali na entrega e na cobrança, você pode estar adicionando aqui nos endereços adicionais, tem o botão de mais e a gente pode estar adicionando quantos endereços forem necessários. Ao retornar aqui para a nossa tela de obras, na parte de endereço a gente tem 3 botões aqui no canto direito, onde você pode escolher clicar ou no primeiro da esquerda, onde vai aparecer selecionar endereço extra do cliente, ou você pode selecionar o endereço da entrega ou o endereço da cobrança. O que você clicar aqui, ele basicamente vai puxar aí para a sua obra, ok? Depois da parte de endereço, você tem um último campo chamado Informações Gerais da Obra, onde ao clicar o sistema te permite colocar alguma informação por escrito que seja ali imediatamente importante para a sua obra, certo? E aqui a gente dispõe de diversas ferramentas que te permite alterar a fonte, tamanho, centralização, alinhamento do texto em geral, ok? E aí a gente pode estar trazendo algum texto para cá, salvando, e o texto vai ficar disponível aqui na sua parte de informações gerais da obra. Também não comentei, na parte superior você tem a opção aqui no cantinho direito de colocar algumas tags, algumas etiquetas, né? Quando a gente clica nessa ferramenta, ele te dá a opção de criar novas etiquetas aqui com um pequeno texto e uma cor, alguma mensagem de alerta que precise chamar a atenção, e depois você pode selecionar quantas etiquetas você precisar, clicar aqui nesse checkzinho verde e ele traz para a parte superior da sua obra como um lembrete. Caso você precise verificar também quem foi o usuário que tomou determinadas ações dentro da obra, você tem esse ícone aqui, que é uma setinha em círculo no sentido anti-horário. Ao clicar, vai aparecer
quem foi o usuário, a data e o horário em que ele tomou determinada ação. O segundo botão dentro de uma determinada obra é o botão de fases aqui no canto esquerdo, e quando a gente clica nele, a primeira coisa que vai aparecer é a fase inicial que a gente já escolheu para essa obra. E antes de estar selecionando novas fases para estar compondo essa obra, eu gostaria de estar mostrando para vocês um pouquinho sobre os botões que compõem aqui cada fase relativo àquilo que a gente pode estar administrando. Então, nós temos aqui na primeira coluna o início. A previsão de início está para 3/6, então é o dia de hoje que a gente inseriu essa fase aqui. Aqui nós temos na segunda coluna a previsão de fim. Tá? Não significa que ela finalizou, mas que eu estou prevendo, por exemplo, que eu vou estar encerrando essa fase da obra aqui no dia 4/6. Começou no dia 3, tá? Eu posso colocar aqui o real. Então o real é a data em que ela realmente começou, previsto e o real. E aqui para o fim está previsto terminar no dia 4/6. Eu também posso colocar aqui o real, tá? Ou eu posso concluir essa obra caminhando, concluir essa fase caminhando para a próxima fase, e ele já coloca aqui o dia de fato em que ela foi concluída. Tempo, eu vou colocar aqui mais ou menos quanto tempo eu acredito que vou estar gastando aqui com essa obra. Então eu vou colocar, por exemplo, 5:00:00, tá? Esse tempo, o real, ele vai trazer do tempo gasto em todas as visitas técnicas atrelados a essa fase que estão dentro dessa obra, e também a todos os processos em que estão atrelados a essa fase aqui, no caso elaboração do contrato, e que estão inseridos dentro desta obra. Ok? Então aqui a gente tem o tempo, caso você precise corrigir, a gente tem algumas formas aqui, é editável, não tem muita dificuldade. Tá? Depois a quantidade de visitas previstas, vamos supor que a gente vai, para esta fase específica, nós vamos ter aí umas 5 visitas técnicas. E aí basicamente tudo que a gente vai clicando aqui nós podemos ir preenchendo. E resumindo, previsão da data de início, previsão da finalização dessa fase, previsão do tempo que eu vou gastar nessa fase e previsão de quantas visitas técnicas eu vou ter dentro dessa fase. Aqui a gente tem a ocorrência. Essa ocorrência nada mais é do que a quantidade de vezes que a minha obra entrou nessa fase. Então essa fase aqui que a gente está falando, que é a elaboração do contrato, ela teve uma ocorrência, ou seja, nós entramos nessa fase uma vez. Caso de repente a minha obra avance para a próxima fase e por algum motivo tenha que retornar para essa fase de elaboração do contrato, então a gente vai ter uma segunda ocorrência, ou seja, a minha obra vai entrar nessa fase uma segunda vez. Quando você clica nesses pontinhos azuis, ele traz justamente a fase elaboração do contrato, o início, dia 3/6 às 10h47, em que nós entramos nessa fase. Ok? Caso nós venhamos concluir essa fase, ele vai trazer também aqui a data e o horário do fim e o usuário que fez esse processo. Para inserir novas fases, nós temos pelo menos duas formas diferentes. Uma que é bem interessante é nesse canto superior direito, o botão roxo, que é uma setinha apontando para baixo como se fosse uma seta de download. Quando você passar o mouse, ele vai aparecer assim, ó, puxar fases de outra obra. O que isso significa? Se você já tiver uma outra obra cadastrada que possui fases idênticas ou muito próximas dessa obra aqui, você pode clicar, selecionar que obra é essa, dar um checkzinho verde aqui. Ele pergunta se você realmente deseja puxar todas as fases da obra selecionada para esta obra, vou colocar que sim, e ele traz todas as fases da obra que eu selecionei para essa nova obra, supondo que as fases daquela outra obra vão ser iguais a essa daqui. E agora eu posso selecionar, por exemplo, dentro de cada fase aqui, a data em que está prevista para cada uma delas iniciar. Então a gente tem aqui, ó, a fase análise de documento. Eu posso colocar que ela está prevista para começar dia 9/6
de 2026. Vistoria técnica de obra, eu vou colocar que ela está prevista para começar dia 15/6. Ok, eu inseri aqui basicamente todas as datas de previsão de início de cada fase da minha obra, e aqui eu tenho um botão azul no canto superior direito, onde eu posso estar atualizando e ele vai ordenar essas fases de acordo com a sua data prevista de início. E agora ele mostra pra gente, ó, elaboração de contrato 3/6, depois análise de documento 9/6, execução da instalação dia 15, vistoria técnica no mesmo dia, 18/6 ajustes personalizados. Então o sistema ele ordena as suas fases de acordo com a previsão do início dela. Diego, eu não quero trazer fases de uma outra obra, eu quero inserir uma por uma. Canto superior direito, botão de mais, vai trazer basicamente as fases que você tem cadastradas, ok? E aí você consegue estar selecionando quantas você precisar, clicou no botãozinho verde aqui, ele já traz para dentro aí da sua listagem de fases de obra. Uma outra possibilidade que a gente tem dentro dessa parte de fase, quando a sua obra já estiver caminhando, é de avançar a fase a partir da tela de detalhes. Então essa tela aqui, que é o primeiro botão no canto superior esquerdo, ele te mostra, ó, que a fase atual é a de elaboração de contrato. Quando você clica no play, que está na frente do nome da fase, ele pergunta para você, você realmente deseja alterar para a obra, para a fase de análise de documentos? Eu posso colocar que sim, e aí ele já fez a alteração. Se eu voltar aqui para a fase, por exemplo, ele já dá que a fase de elaborar contrato já avançou, ok? E aí ele deixa um botãozinho aqui de concluir, e a análise de documentos, ó, o status dela já está em andamento. Eu posso clicar aqui em concluir, ele pergunta se eu realmente desejo concluir essa fase. Eu posso colocar que sim, e ela foi concluída. Quando ela é concluída de fato, aqui o real aparece, ó, dia 3/6, tinha a previsão para o dia 4, mas na verdade ela foi concluída dia 3, até com um dia de antecedência. Uma outra possibilidade que nós temos também é selecionar quem é responsável por cada fase. Então aqui na parte superior de cada fase você tem o responsável, 2 pontos, selecionar. Quando eu clico no selecionar, ele traz as pessoas que eu posso estar atrelando como responsável para essa fase ou para cada uma dessas fases. Se você preferir uma visualização expandida dessa tela, a gente tem aqui no canto superior direito esse ícone aqui, ó. E quando você clica nele, você tem a possibilidade de ver com um pouco mais de espaço, sem aqueles botões aqui no canto esquerdo. E caso você tenha muitas fases para estar gerenciando, você pode basicamente estar buscando essas fases com essa parte de pesquisa aqui. Quando a gente escreve e basicamente dá um enter, escrevi aqui vistoria, ele traz para mim todas as fases que tem esse nome. No canto superior direito você ainda tem um botãozinho azul em listagem, que é muito similar àquele que tem dentro de cada fase. Esse botão que a gente tem dentro de cada fase, quando a gente clica, ele nos permite ver a ocorrência de cada uma dessas fases. Então na elaboração de contrato, ela iniciou dia 3, finalizou dia 3, das 10h47 às 11h59. Caso eu clique naquele mesmo botão, porém que está aqui na parte superior, ele não filtra por fase, mas ele mostra todas. Então ao clicar nele, ele traz para mim basicamente uma tabela que tem todas as fases que já teve algum tipo de ocorrência. Então a elaboração de contrato, ela iniciou no dia 3/6 às 10h47, finalizou aqui naquele horário que a gente viu, e na sequência ele já traz a análise de documentos, que é a fase seguinte, que iniciou aqui dia 3/6 às 11h59, exatamente quando eu dei aquele clique para estar avançando a fase. Nós vamos clicar aqui a partir do cadastro dessa obra dentro do menu Vendas, né? Terceiro botão aqui no canto esquerdo, e aqui a gente já pode ver aquela venda que iniciou basicamente a obra. E a gente já tem no canto superior direito alguns botões que já são conhecidos, como por exemplo esse botão quadradinho aqui tem a mesma função que tem em outras telas, em fazer uma expansão da tela que você está administrando, né? Tirando aqueles botões do canto esquerdo e melhorando a sua visualização. O botãozinho roxo aqui no canto direito, ele serve para que você possa vincular
novas vendas a essa obra. Então vai ter aqui uma série de vendas já confirmadas e aí você pode clicar em uma dessas vendas ou até em mais, dá um clique aqui no check e ele traz novas vendas aqui e deixa elas vinculadas a essa obra. O sistema ele já faz o cálculo do total resultante, né? Então nessa venda aqui de 12.344 ele somou com a de 280, totalizando uma venda de uma obra, né, que somam 12.624 em vendas aglutinadas aqui. E a gente tem uma configuração interessante que é o seguinte: quando você passa o mouse em cima da venda, aparece uma estrelinha para você informar qual que é a venda principal. Qual que é a função dessa estrela? Quando você fizer um agendamento de visita técnica dentro dessa obra, você vai poder colocar produtos não apenas da venda A, mas também vai poder colocar da venda B. Não apenas de uma, como também de outras. Mas caso você for colocar produtos extras que não estão nem em uma venda nem em outra, esses produtos extras que vão sair na visita técnica precisam aparecer dentro de uma venda. E é justamente o que vai acontecer quando você ativar essa estrelinha. Então, se eu agendar uma visita técnica e colocar um produto extra e tiver clicado que essa venda aqui de 12.000 é a venda principal, o produto extra ele vai aparecer dentro dessa venda, me dando a possibilidade ou não de fazer a cobrança desse produto. O botão de lápis basicamente me dá a funcionalidade de editar a venda, né, de abrir para fazer alguma edição. O xizinho faz a deleção e o campo de busca na parte superior vai aí fazer a busca por uma venda específica. Lembrando que é possível vincular a essa obra diferentes clientes. Isso acontece para o caso de, às vezes, casais ou parceiros que pedem a obra e a nota vai ser emitida no nome de um ou de outro em determinado momento. Então é possível vincular aqui vendas que estão em nomes de clientes diferentes. Depois do menu Vendas, aqui do canto esquerdo, nós temos o menu Contatos. O menu Contatos é um local onde você visualiza todos os contatos referentes a essa obra. Então, para você inserir de maneira manual, tem um botão verde no canto superior direito, onde basicamente você vai inserir alguns dados, né, aqui referente ao profissional, a pessoa que precisa ser contatada. Então eu vou colocar aqui algo rápido só para a gente fazer como demonstração. E você pode colocar ainda uma observação. Após salvar, os dados já ficam atrelados. Se você não quiser inserir de maneira manual, você pode clicar nesse íconezinho roxo que tem o símbolo aqui de um homenzinho e ele vai trazer os dados do contato do cliente direto para essa tela. Vou colocar aqui sim e ele já trouxe aqui o nome, o endereço, o celular e o e-mail que estava já atrelado ao cliente. Se eu clicar no ícone roxo aqui que tem esse símbolo das 3 linhas, ele pode trazer o contato, né, e-mail e número de qualquer pessoa cadastrada aqui no meu sistema. Então eu vou selecionar umas duas. Se eles tiverem e-mail e telefone cadastrado, eles trazem direto aqui para minha tela. No caso, o que eu selecionei não tinha, então ficou apenas esses dois mesmo. Após o menu Contatos, temos o menu Anotações. No menu Anotações, ele é uma tela bem simples, mas é basicamente para você ir registrando algumas informações que podem ser interessantes para estar trabalhando. Então eu vou colocar aqui, ó, digite a nova anotação, eu vou colocar anotação teste apenas, confirmar, e aí essa anotação fica registrada o usuário, data e horário que ela foi feita, e caso seja necessário criar uma conversa, um diálogo, um chatzinho em cima dessa anotação, a gente tem esses balõezinhos aqui, onde eu posso clicar e criar aí um novo texto para ir conversando sobre aquela anotação criada. Após anotações, nós temos documentos. Basicamente, como o nome já está dizendo, é uma tela para você fazer um vínculo de documentos, PDFs, fotos ou o que for necessário para essa obra. Nós temos o botão de mais verde aqui no canto superior direito, onde ele permite que eu traga algum tipo de imagem, algum tipo de documento aqui para o meu sistema. Então eu vou colocar aqui documento e eu coloquei aqui um PDF que depois pode ser visualizado ou baixado,
E tem também a possibilidade de apagar na lixeirinha ou de criar algum tipo de comentário em cima desse documento que foi anexado a essa obra, ok? E aí novamente criar um chat, algum tipo de diálogo aqui sobre esses documentos. Lembrando que tanto em documentos como em anotações ou contatos, a gente sempre tem barras de pesquisa para caso haja um grande número de informações já anexadas nessas telas, você sempre pode fazer uma busca com base aqui no nome daquilo que foi anexado. Após selecionar uma obra que você já está alimentando com as informações necessárias, você pode clicar no botão Ambiente/Sistema e aqui você pode adicionar novos ambientes ou puxar para essa tela aqueles ambientes que você já colocou nas vendas que estão atreladas a essa obra. Então, canto superior direito, a gente tem um botão de mais e aqui você pode criar um novo ambiente. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, só como teste, novo ambiente, confirmar. Quando eu confirmo, ele traz para mim esse novo ambiente e ele tem um total aí de 0 produtos e 0 serviços por enquanto. Outra forma de trazer os ambientes e com os seus produtos para dentro dessa parte é clicar nessa engrenagem roxa aqui no canto superior direito. Quando eu clico, ele mostra para mim que eu tenho a opção de trazer os ambientes da primeira venda, da venda 262, ou os ambientes da segunda venda, que é a 6008. Tendo em vista que dentro desse projeto, dentro dessa obra, eu tenho duas vendas, tá? Então, essas aqui são duas vendas aqui para o mesmo cliente, chamado Atrio Projetos. Então, eu vou selecionar ambos, dar um OK. Ele vai fazer a pergunta para a gente, né, confirmar. Eu vou colocar um sim. Ele trouxe aqui para a gente o ambiente Home Theater, o ambiente Iluminação, cada um com 3 produtos e um serviço. O novo ambiente ele está zerado. Quando a gente entra, por exemplo, no ambiente Home Theater, só para título de demonstração, nós temos os produtos, né, e os serviços aqui, tudo que a gente colocou dentro desse ambiente. No caso, aqui só os produtos. Se eu clicar em ver serviços, ele mostra o serviço, tá? E dentre as funções, né, que a gente tem aqui, além da possibilidade de visualização, eu posso alterar o ambiente onde ele se encontra. Então esse produto, que é um módulo entradas, Home Manager aqui, eu posso clicar no xizinho onde informa aqui qual que é o ambiente e retirar ele desse ambiente. Eu vou colocar aqui sim, e aí esse produto não está mais dentro desse ambiente. Se eu clico no nome do ambiente, ele pergunta para qual eu quero trocar. Então, supondo, eu vou trocar aqui para o ambiente, novo ambiente, que nós cadastramos agora há pouco, ok? O mesmo acontece aqui com serviços, eu posso estar fazendo essa alteração de ambiente ou mesmo tirando ele desse ambiente. Quando a gente tira o produto ou serviço de seu ambiente, ele fica como um produto, como um serviço sem ambiente nenhum e vai ficar marcando aqui no canto superior direito, ver um produto e um serviço sem ambiente, sem sistema. Quando eu clico aqui em cima, ele me mostra aqui o produto ou o serviço que está sem ambiente e fica a tagzinha aqui no canto direito para selecionar para qual ambiente eu quero mandar ele. Então, quando eu clico aqui, ele pergunta para qual ambiente, eu vou jogar ele aqui no novo ambiente também, tá? Os produtos, a mesma coisa. Posso clicar aqui em selecionar ambiente/sistema, eu vou jogar ele no iluminação, por exemplo. E aí a gente vai realocando os produtos e os serviços de acordo com cada necessidade do momento. Outro fator que é importante lembrar são casos de quando o produto ele foi vendido, porém foi vendido numa quantidade superior a 1, de 2 para cima, dentro de um mesmo ambiente, e você quer que parte desse produto permaneça nesse ambiente e a outra parte seja deslocada para outro. Por exemplo, você vendeu 305 metros de fio de Cat6, de cabo de rede, do que for, e você quer que uma parte seja utilizada em um ambiente e a outra parte seja utilizada em outro. Então, exemplo, eu vou entrar aqui dentro do ambiente iluminação e a gente vai pegar esse produto aqui que nós utilizamos como exemplo, que é o módulo Home One, onde eu tenho dois desse módulo. E eu quero que parte fique aqui nesse ambiente de iluminação e a outra parte fique no ambiente Home Theater, né? Então eu não estou aumentando a quantidade de produto, eu só estou dividindo, separando o que vai ser utilizado em cada ambiente.
eu posso clicar nesse ícone aqui, e quando eu clico, ele pergunta, ele informa, né? Primeiro, isso vai dividir a quantidade de 2 em 2 linhas. Indique a quantidade desejada para uma das linhas a serem geradas. Então, se eu tivesse 5, eu poderia colocar 3, o que sobra vai para outra linha com outras 2 quantidades. Então, eu vou colocar o número 1, vou confirmar, e aí ele fez uma duplicação. É o mesmo produto, mas agora ele separou em 2 linhas, e se eu quiser, eu posso estar trocando o ambiente aqui desse produto e assim organizando um pouco melhor para onde está indo, para que ambiente está indo cada parte desse produto ou quantidades específicas. Outro ponto que é legal reforçar é que produtos que possuem controle de série são informados logo à frente do ambiente, né, do sistema selecionado. Então fica uma tagzinha azul aqui informando que esse produto possui controle de série. Outra forma de realocar produtos e serviços de um ambiente ou de um sistema para outro é utilizar aqui no canto superior direito o botão de mais. Quando você clica nele, vem uma listagem de produtos que estão presentes tanto no ambiente onde você está mexendo, como os produtos e serviços, né? No caso aqui que eu cliquei produtos, que estão em outros ambientes. Então, por exemplo, eu vou pegar esse produto aqui, que não está dentro do ambiente iluminação, eu fiz um reajuste rápido aqui, que é o produto Smart Center Home Manager, que está dentro do sistema Home Theater. Quando eu clico nele, eu posso clicar em salvar e ele vai trazer o produto do ambiente Home Theater aqui para o ambiente iluminação. Tá? Então, é uma das formas que a gente tem de estar alocando e realocando esses produtos. O próximo menu, aqui nessa parte de obras, logo abaixo do ambiente /sistema, é o produtos /compras, que é uma tela muito semelhante à tela de posição de entrega que a gente já tem no nosso sistema, onde você pode estar visualizando os seus produtos de acordo com a sua condição no estoque. Então, para a gente dar uma olhada aqui, cada linha basicamente é um produto e logo aqui você tem algumas tags coloridas para ajudar a identificar a sua situação. Então, informações extras em azul são os produtos que têm algum controle de série e a situação, aqui para mim todos eles estão em vermelho, necessita de compra. Se você quiser ver apenas os produtos de um determinado ambiente, canto superior esquerdo, ambiente /sistema, você clica, ele traz para você e você seleciona aí o ambiente que você deseja visualizar. Caso você queira fazer filtros mais específicos, por exemplo, eu quero ver só os produtos que eu necessito de compra, eu ativo esse botão aqui. Não, eu quero ver só os produtos que eu já tenho uma compra gerada para ele, ou os produtos que eu gerei a compra e já confirmei. Então a gente vai habilitando esses filtros aqui no canto superior, vai até o estoque ok, separado e entregue. Ok? Daqui para frente, canto superior direito, a gente tem alguns botões que também são bem conhecidos de quem já utiliza o sistema. O botão de mais é caso você queira inserir um produto novo dentro desse projeto, só que esse produto ele precisa ser inserido dentro de uma visita técnica. Como nós ainda não temos uma visita técnica, se eu clicar aqui sim, essa visita técnica vai ser criada, o produto vai ser inserido nessa visita e esse produto vai ser colocado como um produto extra dentro da venda principal que a gente selecionou quando nós fizemos ali o início desse projeto. Para quem não lembra, aqui na parte de vendas, nesse menu, a gente coloca uma estrelinha. Quando você tem várias vendas, a estrela ela mostra para o sistema qual que é a venda principal. Para quando eu for colocar um produto extra na visita, ou quando eu for colocar um produto extra por aqui mesmo, nesse botão de mais, esse produto ele vai ficar inserido dentro da venda principal para decidirmos se ele vai ser cobrado ou não do cliente. Depois nós temos dois carrinhos. O carrinho amarelinho aqui meio dourado é para você fazer uma compra de todos os produtos que você vendeu, mas não tem em estoque disponível. E aí ele vem para uma tela já bastante conhecida aqui também, onde você tem a listagem, né, do que eu preciso comprar separado por fornecedores. Então aqui, se eu clico na setinha no canto esquerdo, vai mostrar, eu tenho esses produtos aqui para comprar. Tá? O Home Manager separado aqui por ambientes, mas todos do fornecedor Connect Interiores. E se eu clicar aqui no carrinho, a gente vai criar uma compra casada específica para essa venda, tá? Para esse produto aqui. Esse carrinho amarelo ele faz a compra para todos os produtos que tem a necessidade.
Se eu clicar, por exemplo, desses 3 produtos que eu preciso comprar apenas em 2, aqui no adicionar ao carrinho, eu posso clicar no botão verde e aqui nesse botão verde ele vai gerar a compra apenas para aquele produto, aqueles 2 produtos que eu selecionei, tá? Ele não vai gerar para todos. Então ele é uma compra ali mais direcionada, mais específica com a seleção que eu fiz. Bom, essa tela não tem muito o que acrescentar, a não ser uma coluna um pouco mais específica, que é justamente essa daqui, ó, onde eu tenho a coluna Sistema, que é o sistema que eu selecionei quando eu criei a venda. Então, quando eu criei a venda e coloquei o produto, eu coloquei dentro daqui do sistema Home Theater e Iluminação. Porém, ali na tela de ambiente / sistema, eu troquei de sistema. E esse produto eu troquei para iluminação e esse aqui também. Eu posso estar fazendo essa alteração aqui por essa tela também, clicando nessa setinha para baixo e especificando para qual ambiente eu vou estar movendo o produto. O próximo botão é o botão de serviços / tarefas e ele vai ter uma característica aí bem próxima com a de produtos. A gente vai ver aqui a nossa tabela de serviços, onde eu posso selecionar para ver os serviços apenas de algum ambiente ou de algum sistema mais específico, caso eu queira. Se eu quiser no botão de mais verde adicionar algum serviço, também eu preciso estar criando a visita primeiro para estar inserindo esse serviço dentro, ok? E aí, aqui eu vou ter algumas características, né, mais específicas referente a filtro. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha nas tags. O tipo é um serviço e aqui na situação a gente tem a situação que pode estar como concluída, agendado ou pendente. Isso vai variar se já existe uma visita técnica criada para esse serviço, se esse serviço está dentro dessa visita e se esse serviço foi concluído dentro da visita. Então esse primeiro serviço aqui em cima, ele é um serviço que está descrito como visita técnica, ele foi concluído aqui no dia 1º/7/2025, né, porque a gente vinculou uma venda mais antiga. Esses outros 2 serviços são serviços que não estão dentro de visitas técnicas nenhuma, então eles ficam como pendentes. Se eu colocar ele dentro de uma visita, ele vai ficar como agendado. Se eu concluir, fica como concluído. E aqui em cima tem os filtros. Se eu clico em pendente, mostra só os pendentes. Se eu clicar em agendado, mostra nenhum, porque não tem nada agendado. Se eu clico em concluído, mostra apenas os serviços concluídos. E assim você consegue ter aí uma administração dos serviços que tem que ser feito, além do botão de mais, que tem aqui na linha, onde eu posso estar criando a visita técnica direto especificamente para esse serviço aqui. Aqui no caso a gente já está dentro de uma obra, clicando no botão processos aqui no canto esquerdo, a gente já tem uma visualização em Kanban, onde podemos ver aqui diversas fases, mas para que a gente possa estar mostrando mais na prática, vamos clicar com o botão de mais aqui no canto superior direito, criando um processo. E aqui ele pergunta que tipo de processo nós estamos criando. Se é um projeto, se é uma manutenção, se é uma requisição, troca de produto. Nós vamos clicar aqui em projeto, apenas para dar um tipo. E aí ele vai perguntar em que fase esse processo está. Então agora a gente vai ter 2 separações de fase. A fase do processo e aquela fase de obra que pertence à obra como um todo, né? Quando a gente iniciou a nossa obra, a gente falou, essa obra vai ter várias fases, né? Essas fases são as fases de obra. Aqui, o que a gente vai escolher agora é a fase desse processo específico, para ele transitar entre essas fases até estar concluído. Então eu vou colocar aqui só para exemplificar, aguardando revisão, ele vai pedir para dar um nome, né, para esse processo específico. Então eu vou colocar aqui análise de planta, por exemplo, e confirmar. Nós vamos ser direcionados para uma tela onde você vai ter várias etapas para estar alimentando esse processo. Então, por exemplo, nós estamos aqui na etapa de detalhes, onde você pode visualizar ou, se preferir, até alterar o título, onde nós colocamos aqui análise de planta. E aqui a gente vai especificar fase da obra. Por que essa fase da obra é tão importante? Porque a nossa obra como um todo, ela passa por várias fases. E aqui você especifica em que fase esse processo está. Então eu vou colocar aqui, por exemplo,
análise de documentos, tá? Que é a segunda fase da nossa obra que a gente colocou lá no começo. E aí o sistema ele contabiliza lá nas fases de obra o tempo dessa fase como um todo, analisando todos os processos e visitas, né, a qual pertence a essa fase aqui, análise de documento. Depois eu vou voltar para explicar um pouco melhor qual é a importância dessa fase de obra. O tipo é projeto e aqui agora a fase do processo em si, aguardando revisão. Se eu precisar colocar alguma etiqueta, alguma tag, eu tenho esse ícone aqui, tá? Onde eu posso estar especificando alguma prioridade, algum aviso mais específico. Eu possuo também uma seta em círculo apontando para a esquerda, onde eu posso ver o histórico de quem fez alterações aqui nesse processo. E aí a gente tem aqui basicamente usuário, data e horário e o que aconteceu, qual a alteração que ocorreu. Aqui um pouco mais abaixo do título eu tenho a informação de quem é o responsável, posso alterar o responsável por esse processo. E nós temos a possibilidade de colocar o prazo, né, para a finalização desse processo. Então eu posso colocar que vai ser aqui para o dia 9/6. Se eu colocar a data da conclusão, esse processo ele já é concluído. Um pouco mais abaixo eu posso colocar informações gerais, basicamente aqui são informações de texto que você já pode deixar atrelado a esse processo, né? Então vou só colocar aqui informações e salvar, mas pode ser um texto um pouco mais robusto, importante para quem estará realizando essa função. E aí daqui para frente você vai descendo pelas abas aqui no canto esquerdo. Depois de detalhes tem anotações e vai funcionar da mesma forma, tá? É uma parte onde você vai utilizar basicamente as ferramentas de texto do sistema. Então eu vou dar um título aqui de anotação, é basicamente um comentário onde pode se criar um chat em cima desse comentário. Aqui no canto direito eu tenho lixeirinha para excluir ou os balãozinhos de chat onde as pessoas podem estar respondendo ou criando algum diálogo em cima daquela informação, daquela anotação que foi colocada, ok? Depois de anotações, tarefas. Aqui eu posso estar colocando alguns conjuntos de tarefas que têm que ser realizadas para concluir esse processo. Para isso, botão de mais no canto superior direito. Eu posso colocar aqui, por exemplo, gerar planta baixa, tirar medidas, né? Posso ir adicionando várias e salvando. Quando eu salvo, ele pede para mim dar o título do conjunto de tarefas que eu criei ali. E posso confirmar, e aí ele já traz aqui. Clicou no quadradinho verde, ele dá como concluído, e eu tenho também aquelas mesmas funções. Balãozinho para colocar algum comentário sobre essa tarefa, lixeira para excluir. Se eu quiser, eu também posso, ao clicar no botão de mais, criar uma nova tarefa, simplesmente clicando aqui na parte verde, selecionando ela, ok? E aí clicando no botão verde, ele também já vai criar e aí ele vai pedir para mim estar inserindo um título, né, desse novo conjunto. Então vou colocar aqui apenas para título de ilustração. Aqui foram conjuntos de tarefas que a gente foi criando, mas caso você já tenha no seu sistema alguns conjuntos de tarefas já pré-criados, a gente tem do lado do botão verde de mais esse ícone de lista, onde quando eu clico nele, ele vai trazer já alguns conjuntos de tarefas que a gente tem, como por exemplo esse onboarding aqui. Eu vou dar um OK e ele traz já uma listagem, já traz com o título de onboarding que eu posso alterar se eu quiser também. Aqui na parte superior você ainda conta com um filtro de pendentes para você verificar apenas aquelas tarefas que ainda não foram concluídas e os filtros de concluídos para você verificar só aquilo que já foi feito. Ok? Após a parte de tarefas, tem a parte de documentos, onde você tem a possibilidade de usar o botão de mais para estar inserindo um arquivo, PDF, imagem, aquilo que você necessitar direto do seu computador. Ao inserir, vai ficar dessa forma aqui, onde você pode apagar com a lixeirinha ou colocar um comentário, criar uma discussão em cima desse documento que foi inserido. Ok? Então, essa aqui basicamente é a parte de documento. Tá? A gente tem a possibilidade de fazer uma pesquisa para encontrar outros documentos com base nesse filtro aqui.
Depois de documento tem ajustes / revisão. Aqui basicamente a gente tem uma parte onde pode ser inseridas novas tarefas utilizando o botão de mais. A única diferença é que ele não estabelece conjuntos de tarefas. Então todas elas ficam organizadas, alinhadas, como sendo tarefas de ajustes. E aí a gente pode da mesma forma também estar concluindo, clicando aqui no quadradinho verde, fazendo comentários, né, criando aqui um pequeno chat para conversar sobre essas tarefas, ou deletando com a lixeirinha se for necessário, ok? E fazendo aquele filtro entre pendentes e concluídos igual a gente fez ali na parte de tarefas mesmo. Bom, depois nós temos a parte de execução. Essa parte de execução ela é muito importante porque quando você clica aqui no botão verde no canto direito, é que de fato você você informa para o sistema que você iniciou o trabalho nesse processo. Então, anteriormente eu havia clicado aqui no dia 8/6, meio-dia e 19, dizendo que eu comecei esse processo. Finalizei meio-dia e 20, alguns segundos depois apenas como demonstração em um outro teste. E agora eu cliquei novamente, eu comecei o processo novamente às 14h36. O sistema vai contabilizar o tempo em que eu estou trabalhando nesse processo. E como eu selecionei que esse processo está dentro de uma fase específica, tudo isso vai ficar lá no relatório da fase. Quando eu clicar no quadradinho novamente, significa que eu finalizei, novamente encerrei esse trabalho que eu estou fazendo nesse processo. E aí se eu voltar, clicando aqui no xizinho e clicar lá em cima na parte de detalhes, ou melhor, na parte de fase, perdão, você vai ter aqui ó, na parte de tempo, 1 minuto e 6 segundos, que é referente àquilo que eu concluí, aquilo que eu realizei naquele processo, porque o processo está dentro da fase de obra, análise de documentos. Por isso é muito importante, tanto na visita como no processo, especificar certinho a fase de obra que pertence àquele processo. Quando eu clico novamente aqui em processos, ele vai estar aqui no meu formatinho de Kanban, dentro de aguardando revisão, que é a fase do processo, tá? Não é a fase de obra, aguardando revisão é a fase do processo. E aí, se eu precisar, eu posso estar movimentando aqui de uma fase para outra até chegar à conclusão. Após a parte de processos, descendo mais um pouquinho, a gente tem visitas. Essa parte de visitas, ela não tem muita diferença da visita técnica que você já cria no sistema, a não ser por alguns pontos que eu vou mostrar agora ao criar uma visita. Botão de mais verde no canto superior direito. Selecionar a obra. E aqui no canto direito eu tenho obra 62, da proposta 262 e 6008. Ou seja, essa visita ela pertence a uma obra, então ela pode ser utilizada para estar inserindo produtos que vêm de todas as vendas que estão vinculadas a essa obra. Quando eu clico aqui em produtos, um pouco mais para baixo, e clico aqui em produtos das propostas, ele vai me trazer todos os produtos, não apenas da venda 262, mas também da venda 6008, porque ambos estão dentro da mesma obra. Outro ponto importante lembrar é que caso você for colocar produtos extras, ou seja, produtos que não foram vendidos por nenhuma das duas vendas, quando você inserir o produto, esse produto ele vai parar dentro da venda principal. A venda principal é aquela venda que você selecionou lá em cima, aqui ó, no terceiro botãozinho à esquerda. Quando você clicou aqui e colocou uma estrelinha, você informou, essa é a venda principal. Quando você coloca o produto extra lá na visita, ele aparece dentro dessa venda para você decidir se cobra ou não do seu cliente. Quando você clica aqui em visitas, ele vai aparecer aqui nas listagens, tá? Por enquanto está como ordem de serviço. E por fim, senhas. Essa parte é apenas para você estar adicionando senhas que podem ser úteis aí no momento em que você estiver executando a obra. Então, por exemplo, eu colocar o nome aqui, senha do Wi-Fi principal, coloca o IP, usuário, eu vou colocar algo aleatório aqui e uma senha aleatória, e você também pode colocar uma observação e salvar. É basicamente para você ter um local onde você vai estar guardando senhas necessárias para a execução da obra. O dashboard do módulo de obras do AVA ficou muito interessante. Por lá você consegue acompanhar de maneira macro uma visualização de como está o andamento e os totais de todas as suas obras. Antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha no menu de obras. Aqui no cantinho esquerdo a gente tem um martelinho e por lá você consegue acessar, ó, a primeira opção aqui já é a parte propriamente de obras.
aonde vai te trazer para essa tela aqui no formato de Kanban, onde cada cartãozinho vai ser uma obra específica. Essas tags coloridinhas aqui em cima são aquelas etiquetas coloridas que a gente cola dentro de cada obra. Lembrando que cada uma dessas obras está separado pela fase na qual ela está nesse exato momento. Aqui para mim eu tenho elaboração do contrato, análise de documentos, desenvolvimento de projeto e assim por diante. Eu posso fazer filtros para localizar obras específicas aqui pelo nome, eu posso filtrar pela empresa, eu também posso aqui criar filtros a partir das tags para filtrar só obras que têm tags de urgente, alta prioridade e assim por diante. Posso visualizar por listagem, caso eu prefira, ao invés de ver no formato de Kanban. Posso ver o tutorial aqui em cima ou mesmo criar uma nova obra no canto superior direito aqui nesse botãozinho de mais. Outra tela importante aqui no menu de obras, está logo na sequência, é a tela de processos. Essa tela de processos é o local onde a gente visualiza todos aqueles processos que a gente já cadastrou e pode cadastrar novos processos. A gente tem um vídeo aqui só para visualizar essa parte de processos. Se eu quiser acessar esses processos, eu posso clicar na tag e eu vejo aqui todos os campos onde eu alimento esses processos. Para ver os filtros também, eu tenho um funil roxo aqui em cima, onde eu posso filtrar pela obra, pelo responsável, pelo prazo, ou mesmo aqui apenas os processos do tipo projeto, manutenção, requisição. Aqui eu tenho diversos tipos de filtro onde eu posso estar visualizando os meus processos. Outro menu não menos importante aqui da parte de obras é o menu de cadastros. Dentro do cadastro eu posso estar cadastrando conjunto de tarefas. Esse conjunto de tarefas é aqueles que a gente insere dentro dos processos, tá? Então aqui, por exemplo, dentro desse conjunto de tarefa que a gente chamou de onboarding 1, a gente tem essas tarefas que vão todas para dentro dos processos para serem realizadas, assim que a gente insere o onboarding. E aí a gente pode criar novos conjuntos de tarefas, Quem já conhece os conjuntos de tarefas do Ava sabe mais ou menos como funciona. A gente coloca um título, salva, e aí você vai selecionando aqui as tarefas que você quer dentro desse conjunto, e quando você insere o conjunto, as tarefas já vão todas lá para o seu processo para serem executadas. Outro menu importante dentro aqui da parte de obras, nos cadastros, é o cadastro das fases de processo. A gente lembra nos demais vídeos, quando a gente está cadastrando processos, que fase de obra é diferente de fase de processo. Esse aqui é o local onde você pode fazer o cadastro das fases de processo. Tem aqui o tipo de processo, o nome da fase, a ordem e a cor. Não são muitas informações, é algo bem simples, tá? Para estar selecionando. Aonde eu cadastro o tipo de processo, ou visualizo, eu tenho uma terceira aba aqui, chamada tipo de processo, onde a gente pode especificar, por exemplo, quais perfis não têm acesso a alguns tipos de processo específico. Então, por exemplo, processo de manutenção, que é o meu quarto aqui, eu posso clicar na setinha e falar, olha, esse processo eu não quero que o técnico, que o auxiliar, que o gerente tenha acesso, é apenas para ADMs. Então eu vou selecionando e salvo os perfis que eu não quero que tenha acesso a esse tipo de fase, ok? Então esse aqui é o cadastro das fases de processo. E aí, por fim, a gente tem aqui o dashboard. Aqui na parte do dashboard de obras, a gente pode avaliar diversos números referente à totalidade das obras que nós temos cadastrados. Então, por exemplo, antes de mais nada, a parte superior aqui do dashboard de obras, a gente pode ver uns filtros que são referentes a datas de início e fim programados para essa obra. Na sequência, filtro de empresa e filtro por obra. Então eu poderia escolher uma obra específica para ver os números apenas dela. Se tenho mais de uma empresa aqui no sistema, eu posso também filtrar, ou pela data. Logo na sequência, a gente tem cards totalizantes. Ou seja, o primeiro card, eu tenho 33 obras ativas, obras em andamento que eu ainda não concluí. Se eu somar os valores dessas obras, de tudo que foi vendido entre produtos e serviço, dá R$ 1.422.543,98, então ele faz um montante. Obras atrasadas, obras cujo fim estava previsto para acontecer do dia 7 de junho para trás, que é a data de hoje. Então, 30 obras atrasadas, instalações nos próximos 7 dias, nenhuma. No caso, ele pega a data das visitas técnicas que estão aqui atreladas às obras e verifica se tem alguma nos próximos 7 dias. Passou essa parte, na segunda parte a gente já tem aqui,
obras por fase, onde eu tenho um total de 33, depois vamos configurar cores específicas aqui para cada uma delas. E aí são 33 obras por fases, aonde o sistema separa, né? Aqui, por exemplo, a minha fase, elaboração de contrato, né? Análise de documentos. Então, cada uma delas está em uma determinada fase, cada obra está numa fase. E ele me mostra a quantidade de obras que está em cada fase. Eu tenho aqui 3 obras em análise de documento, que corresponde a 9,1%. Eu tenho 6 obras em desenvolvimento de projeto, que corresponde a 18,2%. E assim por diante. Ele me dá um velocímetro aqui de obras atrasadas, então no total de 33, 30 estão atrasadas, ou seja, 90,91%, e me traz um pequeno quadrinho aqui de obras críticas, que eu posso maximizar, se eu quiser, para ter uma visualização melhor, e ele me mostra o porquê a obra está em estado crítico. Então, por exemplo, o apartamento da Torre Norte é aquela que está mais para cima, é aquela que está mais crítica. O sistema ele dá um score para o grau de criticidade dessa obra. Quando a gente clica, ele me mostra 19 dias em atraso. Então o score dele é 75. Conforme você vai passando o mouse em cima, ele dá para você um card. Aqui ele só segura enquanto o mouse está em cima. Deixa eu tentar centralizar ele aqui um pouquinho. Pronto. Então ele me mostra o score é 75 porque são 19 dias em atraso. Fases com problema tem uma, não iniciadas no prazo tem uma, não concluídas no prazo tem outra. Então ele vai somando os problemas que a gente tem em cada obra e vai destacando ela para que você possa dar uma atenção um pouco melhor. Depois, descendo mais um pouco, a gente tem um Gantt de planejamento. Tá? O que é esse Gantt de planejamento? Para você entender assim que você bate o olho, a gente tem um filtro aqui em cima, onde você tem um quadradinho que é o planejado, azul executado, verde concluído, vermelho em atraso, e esse aqui vai ficar numa cor laranja. A gente vai mudar essa cor preta que é concluído, mas com atraso. E aí quando a gente vai para as obras, a gente tem alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Essa obra, Apartamento Alto Pinheiros, ela foi planejada para acontecer, quando eu passo o mouse me dá mais informações. Deixa eu tirar o meu zoom. Ela foi planejada para acontecer do dia 20 de maio ao dia 22 de maio, e de fato ela aconteceu do dia 20 ao 22 de maio. Então ela foi planejada, ou seja, o quadradinho aqui, e foi concluída dentro do período planejado. Quando a gente vai para a obra de baixo, já está um pouco diferente. Foi planejada para começar num ponto, começou em atraso, foi planejada para terminar em outro ponto e ainda não foi finalizada. Então, quando eu passo o mouse aqui em cima, ele me mostra, está planejada para acontecer do dia 22 ao 26 de maio, mas a execução começou no dia 23, ou seja, um dia de atraso, e ainda não terminou. Junto com essas informações do planejamento, tem a questão da fase onde ela se encontra e também o responsável. Conforme eu vou descendo, vai ter outros exemplos, né? Em laranja é aquela que ela pode até ter começado ou não dentro do planejado, mas ela foi finalizada depois, né, do prazo do previsto que nós tínhamos marcado lá no nosso planejamento de obra. E assim por diante. Descendo mais um pouquinho, além do Gantt, a gente tem os totais dos valores separados por alguns agrupamentos. Então, por exemplo, valores das obras, a gente tem aqui, e aí quando a gente vem aqui para o nosso gráfico, né, em círculo, a gente tem aqui alguns que a gente chama de alta margem, ou seja, as obras com margem líquida superior a 30%, depois saudável, margem líquida de 15% a 30%, margem baixa de 5% a 15%, e aí sem margem líquida abaixo de 5%. Então, esse aqui é um gráfico que a gente tem relativo a todas as nossas obras em relação ao líquido, né, que é o valor de venda menos os custos. E aqui a gente tem também cada obra, apartamento Alto Pinheiros, residencial Nova Harmonia, e ele vai classificando, né, na parte superior qual são aqueles que estão trazendo um lucro líquido maior. Então 87 mil nesse primeiro aqui, 39, aqui no caso o líquido em percentual, né? Agora, por exemplo, se eu clico aqui em líquido em reais, a gente já tem uma mudança no nosso gráfico, e aí você pode visualizar aqui. E aí, se você quiser ver valor de venda, ou por valor de custo, ou por percentual concluído, sempre vai mudando o seu ranking. E sempre que você ordenar aqui, se você quer ver líquido em percentual, se você quer ver líquido em reais, você sempre pode
mudar a direção, se é do maior para o menor ou se é do menor para o maior, certo? Visto os totais dos valores das suas obras, um pouco mais para baixo você tem os responsáveis pelas obras. E aqui você consegue ter agrupamento de valores, né, por solicitante, por cliente, por técnico, e é justamente aquilo que a gente tem aqui na nossa tabelinha. A gente agrupou aqui no canto superior esquerdo por solicitante, então a gente tem 38 obras aqui que o solicitante não foi informado, somando um total de 3 milhões, quase 4. Na sequência, a Bianca Barbosa tem uma obra que soma 212 mil, depois a Solaris Projetos 165, e aí a gente vai visualizando quais solicitantes, quais parceiros técnicos têm trago mais valor aí para a empresa. A gente pode fazer a mesma coisa com os clientes, tá? Ou com o técnico e por aí vai. E a gente pode sempre trocar aqui não apenas o agrupamento, mas também a ordenação. Se eu quero ver valor ou se eu quero ver quantidade, né? Quantidade de obras que foram tragas. E da mesma forma a direção. Se eu vejo do maior para o menor ou do menor para o maior. Depois do responsáveis de obra, a gente tem uma de desvio de visitas. Essa desvio de visitas é referente à quantidade de visitas que eu programei e a quantidade que de fato foram agendadas. O tempo de obra que eu me programei, que eu ia gastar, e o tempo que de fato foi realizado. Então ele traz para a gente, por exemplo, nessa primeira, que a quantidade de visitas são 5, até agora não foi feita nenhuma, então o desvio teve um desvio aí de menos 5. Se tivesse sido agendado 7 visitas, teria tido um desvio de 2. Então é um momento para você ficar de olho se está tendo mais visita do que o necessário, se está gastando mais tempo do que o necessário. Referente ao tempo, também funciona da mesma forma. Quando a gente cadastra as fases, né, da obra, a gente e também a obra como um todo, a gente coloca um tempo estimado, e aí aqui dentro desse quadro você tem o tempo estimado nessa coluna e você tem o tempo real. Caso você esteja gastando mais tempo do que o estimado, ele te dá um tempo de desvio. Caso você esteja gastando menos tempo, da mesma forma. Então, estimei que a obra vai demorar 50 minutos, gastei 40, vai ter um desvio de menos 10. Estimei que vai gastar 50, gastei 1 hora, vai ter um desvio de 10. Então essa palavra desvio, tanto para a quantidade de visitas quanto para a quantidade de horas, é referente a o que você programou e o que realmente aconteceu de diferente, ok? E aí você tem alguns filtros aqui em cima, como de costume, aqui para você ver em quantidade de visitas real, visitas em desvio, e aí da mesma forma o tempo, tempo real, tempo em desvio. Em relação à direção, do maior, do primeiro, né, para o menor ou do menor para o maior. E aqui sempre um gráfico para você ir acompanhando. Depois desse relatório de desvio de visitas / processos, a gente tem também a parte de desempenho dos técnicos. Então vamos lá para a nossa tabela para entender melhor o que essa tabela mostra. Eu tenho a coluna do técnico, a quantidade de visitas na qual ele está inserido, ou seja, a quantidade de visitas de obra que ele está atendendo, total do tempo trabalhado, então ele calcula ali os check-ins e os check-outs para dar o tempo trabalhado desse técnico, tempo médio por visita, quantidade de check-ins que ele realizou, visitas concluídas, e aí ele faz aqui um ranking do primeiro para o último em relação ao técnico que mais trabalha. E aqui no canto esquerdo você tem também essa separação no gráfico para mostrar aí a parcela correspondente ao trabalho de cada um, o nome do técnico com uma cor específica, total de horas trabalhada e o percentual em relação ao total. Quando você vem aqui em cima visualizar os filtros, você pode ver quantidade de visitas, você pode ver por total de trabalho, você pode ver média por visita, quantidade de check-ins, e aí visualizar melhor a maneira como os seus técnicos estão realizando os seus serviços. Descendo mais um pouquinho e caminhando para o final do nosso dashboard, a gente tem aqui 3 pequenos gráficos associados à parte aí financeira e de estoque. Então, posição de entrega, por exemplo, a gente tem aqui um gráfico que vai mostrar em valor e em percentual produtos que ainda não foram reservados, compras que foram confirmadas, devolvido, estoque ok, tudo em valor e em percentual referente aos produtos que estão na obra. Ao lado dele, composição de custos. Então, dentro de cada venda, a gente tem custos. Que tipo de custos? Crédito para o cliente,
imposto de serviço e produto, custo dos produtos e serviços, né, produtos extras que vai na visita, custo financeiro que é o do cartão de crédito, comissão para vendedor e para solicitante. E aí a gente tem aqui um balanço para verificar o que está trazendo mais custo na minha obra, nas minhas vendas de uma forma geral. Do lado de composição de custos, financeiro por status, e aí a gente tem aqui em verde o total pago, total pendente e o total atrasado. Caso você queira um relatório mais específico, uma informação mais específica, o nosso sistema ele já conta com uma IA, né, um serviço de inteligência artificial que você pode pedir o que você quiser aqui no canto direito, que ela vai trazer uma análise e sugestões sobre o que deve ser feito. Então, por exemplo, eu vou aqui na parte do chat, ó, aqui embaixo, e vou dar um Ctrl V numa mensagem falando, olha, eu quero saber quais as obras que mais precisam de uma atenção, e já me gera um PDF, por favor. Vou dar um Enter, e aí ela está pensando aqui, ó, me mostra 3 obras que mais precisam de atenção e gera o PDF, né? Fui educado aqui com a IA, pedi por favor. Ela vai trazer algo semelhante àquilo que ela já trouxe numa conversa anterior aqui em cima, que seriam, né, o relatório. Ela traz numa tabela, e aí você consegue até puxar um pouquinho aqui para ter uma visualização melhor. E ele trouxe aqui, ó, um pequeno relatório com as 3, o score, os dias em atraso, o responsável, e se eu quiser visualizar isso dentro de um PDF, é só clicar no PDF que ele gerou, e aí vai trazer aqui de um jeito bem bacana. Posso dar um Ctrl P para estar imprimindo, para estar exportando, e aí ela vai gerando de acordo com a sua necessidade. A gente tem outros PDFs aqui que a gente fez em outro momento sobre as obras que estão mais tranquilas, e é basicamente isso, pessoal. Muito obrigado e até um próximo vídeo.